Vamos falar a verdade, montar um projeto esportivo, um time de futebol ou de qualquer outro esporte não é tarefa fácil. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pensando em você. Aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco com você sobre a importância de ter um planejamento bem estruturado na criação do seu projeto esportivo. Vou te dar algumas dicas poderosas que vai salvar sua vida na estruturação do seu time, da sua diretoria, comissão. Tem muita dica poderosa, então você tem que assistir esse vídeo até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é André, eu sou estrategista de crescimento e performance e você está no futebol. Bom, para começar, indo direto ao ponto, a gente tem que começar falando sobre a importância do planejamento do seu projeto esportivo. Você que está pensando em montar um time, você que já tem um time, seja amador, seja semiprofissional, o primeiro pilar aqui é o planejamento. Muito time começa, time amador, sem um planejamento. O pessoal se reúne, monta o time e vai jogando no final de semana. E se você não tem um objetivo de levar isso adiante, de conseguir patrocínio, de participar de mais competições, só uma coisa de diversão, tranquilo. Mas se você tem um objetivo de ir além, de não ficar só como um timinho, mas sim um projeto, você tem que ter um planejamento. Você tem que estruturar bem esse seu projeto. E aí, a gente começa falando da importância de você definir um objetivo para o seu time. Inicialmente, vocês estão pretendendo participar de competição, é algo mais de social, um projeto social, você está buscando desenvolver talentos. Dentro desse aspecto de estabelecer um objetivo para o seu projeto, ele tem que ter um objetivo claro, tá? O pessoal que estiver jogando, que estiver envolvido com esse time, já vai saber o que quer, o que vocês querem. Tem que ser um pensamento único, em unidade. Isso é muito importante para um projeto. Definido o objetivo, você vai fazer o seguinte, ainda dentro dessa etapa do planejamento. Vocês vão estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Tá? Um projeto esportivo, ele não vai acontecer como a gente quer do dia para a noite. Ele não pode acontecer de dar fruto inicialmente, porque você reuniu o pessoal certo, você fez um bom planejamento. Porém, muitas das tarefas que a gente quer, muitas das atividades que a gente quer e dos objetivos que a gente tem em mente, pode ser que não aconteça do dia para a noite. Então, você precisa estabelecer metas, tá? E não tenha meta, e aqui é um ponto importante também, não tenha meta como algo que vai pressionar você, o pessoal da comissão, o pessoal da diretoria, não. Tenha meta só como um fator indicativo, tá? Você vai aproveitar o processo, você vai focar nas atividades que você estabeleceu no seu planejamento e vai focar no processo, no caminhar. Isso é muito importante. O que vocês estão fazendo? Qual é o número de jogos? Quantos potenciais patrocinadores você entrou em contato? Quantos atletas você está inscrevendo no time? Quantas categorias vocês estão pensando em ter para esse seu time? Modalidades também. Ainda dentro do planejamento vai entrar um outro fator que é, sem sombra de dúvidas, essencial, que é o planejamento financeiro. Qual que vai ser o orçamento para equipamentos, para viagens? De repente você vai pagar algum tipo de salário ou alguma caixinha para os atletas, o pessoal que ajuda ali na comissão. Muitas vezes no início você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso mesmo. Se você ainda não tem um patrocínio, se você não está reunido com uma galera que decidiu investir no projeto, você vai ter que ser o principal investidor. Então você tem que ter um pensamento quando você monta um projeto esportivo como qualquer outro tipo de empreendimento. Você tem que ter essa visão comercial também da coisa. A não ser que você esteja montando um projeto sem fins lucrativos, ainda assim você vai pensar na questão financeira por questão de doações para o projeto se manter. A gente sabe que hoje em dia nenhum projeto se mantém sem a parte financeira. Um projeto sem fins lucrativos, de repente pode ter uma parceria com a prefeitura, com algum órgão que vai estar investindo no projeto para ele acontecer. Para você conseguir, não tem como, viagens, inscrição em competições, isso vai exigir um investimento. Material esportivo, então você tem que pensar nisso. Uma coisa legal aqui, que eu já vou falar, que a gente traz o empreendedorismo para esse tipo de negócio para esporte também, que é interessante, é você pensar em MVP. MVP, em negócios, a gente chama de produto mínimo viável. Então, é você colocar o mínimo que já é viável para você iniciar esse seu projeto. E aqui eu estou falando da parte financeira, eu estou falando de número de pessoas no projeto, então você já tem que pensar nisso no seu planejamento. Quando a gente fala de estrutura, a gente não fala necessariamente da parte do campo em si. De repente você não tem um campo atualmente para mandar jogo. Porém, a gente sabe que tem várias quadras aqui no Brasil. Se você é do Brasil, tem várias quadras, tem vários locais que você consegue estar temporariamente mandando jogo. Estrutura é algo muito mais profundo. É a questão do
planejamento. Quais são os pilares bases aí do seu projeto? A partir disso, você vai conseguir solidificar essa estrutura com um local para treino, investidores, patrocinadores. Definindo um bom planejamento, a gente vai entrar no segundo ponto aqui desse vídeo, que é a formação da equipe. Então aqui você vai ter que pensar em qual vai ser o processo de inscrição de atletas. Como que você vai trazer para o seu time, onde que você vai encontrar os melhores membros, a galera que é ideal para compor a equipe, o corpo de comissão técnica, treinador, auxiliar, todo o pessoal da comissão, a diretoria, quem vai estar ali com você na parte administrativa do time. E vale lembrar que, como qualquer negócio, é muito importante você estabelecer um modus operandi para todo mundo estar atuando em harmonia. A questão da missão, do valor, das metas, a gente até vai falar mais sobre isso. Você já tem que estabelecer qual é o tipo de pessoa que você quer para o seu projeto, participando. Porque se você não tem um grupo unido, tem muito pessoal que tem panelinha não é bom, é óbvio, né? Então você tem que ter um grupo unido, todo mundo, desde a pessoa que lava os uniformes do time, o roupeiro, a pessoa que de repente, se você já tem um local fixo, que limpa lá, faz a manutenção, os atletas, a comissão, todo mundo. É importante ter um alinhamento com o projeto, tem que ter essa química. Se não tiver uma química, a coisa não vai andar da forma ideal, porque no início a gente sabe que é o momento mais difícil de um projeto. Então, quais são as funções basicamente que você vai ter? Na questão da diretoria, você vai ter o presidente, você pode chamar de CEO, como alguma galera está gostando de chamar atualmente. Você vai ter a parte administrativa na questão de finanças, né, que seria o tesoureiro. Você vai ter a questão do pessoal que vai cuidar da parte das categorias dos atletas, de inscrever os atletas. Muitas vezes no início pode ser que você faça tudo isso, mas você vai ter que ter pessoas com você vai ter que criar a ata do seu projeto, você vai ter a ata de fundação, quem que vai ser a equipe técnica, os treinadores, como é que vai ser esse processo, como é que vai ser o calendário de jogos da equipe, de treinos inicialmente, porque provavelmente você não vai estar numa competição de cara, então você vai ter que, antes de entrar numa competição, começar a fazer contatos, né, networking, com outros times para estar marcando o jogo. Então tudo isso você já vai ter que pensar, não é deixar a coisa ir acontecendo como muita gente faz. A coisa não acontece desse jeito. Até pode acontecer, porém vai acumular muita carga para você não vai ter tempo de pensar. Porque você está jogando, todo final de semana está tendo um jogo, durante a semana você tem outras atividades, né, do seu trabalho, outras coisas, se você não foca só no esporte, e você não vai ter tempo para pensar lá na frente. Então, já planeja antes de iniciar, mesmo que você tenha um jogo para acontecer daqui a alguns dias, já está com o time reunido, faça um planejamento de pelo menos 3 meses do que você quer para o seu time. Não é só questão de jogo, mas o que você quer para o seu time, para ter um elenco em todos os aspectos, não só dos atletas, um elenco blindado. E pensa como que você vai dar suporte para os atletas. Você vai ter alguma parceria com uma academia, a questão de massagista é importante, de médico, da parte de saúde dos atletas. Então, por mais que inicialmente você não tenha essa condição ainda em mãos, você já tem que ir pensando nisso para no momento certo você começar a entrar em contato com esse pessoal também. E voltando aqui na questão da estrutura, que seria o terceiro ponto aqui, você já é importante, claro, se você não for treinador, você vai definir isso junto com o treinador. Você vai definir um plano de treinamento com o seu treinador, de repente, como eu falei, a questão da academia, fazer uma parceria com a academia, de repente conseguir um desconto na inscrição dos atletas lá para participar da academia, enfim, faz uma parceria interessante com eles, para você também estar levando o pessoal para treinar lá em determinados dias da semana. Tá? Então, muita coisa você já tem que pensar para a questão da rotina dos atletas. Muito time amador não consegue treinar durante a semana. Seria interessante você já começar a se reunir com o pessoal e pensar em dias da semana que você consegue reunir um número interessante de pessoas ali para estar fazendo o treino. Então, você conseguir, por exemplo, dois dias da semana. Pode ser que no primeiro dia um grupo de pessoas não consiga treinar por causa de trabalho, porém o outro grupo consegue. Então, você faz essa intercalação. No primeiro dia, se o pessoal que não conseguiu ir, provavelmente vai conseguir ir no segundo dia. Você tem que combinar isso com todo mundo, alinhar certinho para conseguir ter essa constância. Porque você quer fortalecer seu time, não adianta ficar jogando no final de semana, as ideias não vai bater, o grupo tem que estar junto o máximo possível. Uma coisa legal em relação a parcerias com a academia, você pode conversar com o dono de uma academia, se você conhece alguém que tem academia, e fechar com eles pelo menos um dia de treino na semana. Aí você vai... Claro, quando a gente fala em parceria, não é só o que você quer para o seu time,
é o que você pode entregar para os parceiros. Então você tem que sempre lembrar disso, tá? Cuidado em achar que porque você tem um time, os outros são obrigados a investir no seu projeto. Não é bem assim. Você tem que gerar valor. Então, voltando aqui à parte da frequência, você vai ter que definir dia na semana para reunir com o pessoal, para conversar sobre estratégias, táticas, tá? Isso é muito importante e você consegue fazer digitalmente por videochamada. Legal, você já consegue suprir isso. Eu estou falando na questão do tempo de todo mundo. Outra coisa, definir a questão de treinos físicos, como a gente falou da academia, treino físico sem bola no campo. Então, tem que ter uma frequência, você tem que ter um calendário ali com o pessoal, por isso vai ter que alinhar com todo mundo, com todos os atletas. Falando em time amador, como eu falei, a gente sabe que muitos atletas não têm tempo, tem outras atividades, então você vai ter que alinhar junto com todo mundo para que a coisa comece a rodar. Quarto ponto aqui, gestão e comunicação. É muito importante que você estabeleça canais de comunicação que sejam eficazes dentro do time. Como assim canais de comunicação? Hoje em dia a gente nem precisa falar de muita coisa entre os atletas. Você vai ter ali a rede social, o WhatsApp principalmente, tem um grupo só para o time, estabelecer regras ali, para que serve aquele grupo. Você tem que pensar, antecipar sempre a questão de conflitos. Então, ter ali uma gestão de conflito, porque a gente sabe que é difícil, a gente está lidando com pessoas e ainda mais no esporte, conflitos vai acontecer, um vai falar do outro, aquelas coisas. Então, procurar evitar isso o máximo possível, tá sempre antecipando. E aqui vai entrar uma outra coisa, motivação contínua. Muito importante você buscar estar motivando todo mundo, não só os atletas, mas também o pessoal da comissão. Você tem que estar o tempo inteiro criando estratégia para manter todo mundo alinhado, principalmente em momentos difíceis. A gente sabe que quando está difícil, o pessoal fica com cabeça quente. Então, aqui vai entrar um outro aspecto dentro disso, que é a importância de você sempre estar dando feedback e estar fazendo avaliação com todos os atletas. Tem que fazer uma coisa diferencial. Se você está criando um projeto, não pensa, não se diminua, não diminua o que você pode fazer. Então, tem muitas coisas que não dá para fazer, a gente sabe, mas tem coisas que dá para a gente adaptar. Então, aproveita o que você tem na mão para ir com base de técnicas, estratégias, que eu até posso estar trazendo aqui no canal também, para você estar montando uma estrutura motivacional, não é bem a palavra, mas de moral, né, do moral para o time, que blinda a equipe, que gera um entrosamento com todo mundo, não só dentro de campo, mas fora. Aí, com certeza, quando você estiver entrando em jogo, vai ficar muito difícil o seu time ser visto, por mais que é um time iniciante, como um time fraco. Por isso que é a importância do planejamento. Um outro ponto que você vai ter que pensar muito aqui em relação ao seu projeto é a superação de desafios. Como assim? Você vai ter que ser muito bom em gerenciar crises, porque seus atletas vão ter lesão, atleta que você vai precisar no momento importante pode ser que se machuque, pode ser que tenha um desentendimento dentro de campo e seja expulso e aí no próximo jogo ele não vai poder jogar. Aquela questão que eu estava falando também da falta de motivação. E agora, vamos falar um pouco sobre algumas dicas práticas para você ter sucesso a longo prazo, tá? Primeira coisa que é importante você ter, a gente já falou lá no início, lembra? No começo do vídeo, e aqui a gente vai solidificar um pouco mais isso. É a importância de você ter uma cultura para o seu time, tá? Como assim cultura, André? É você ter missão. Qual é a missão do time? Alguns times podem falar, minha missão é conseguir conseguir descobrir novos talentos. Minha missão é poder ajudar os jovens a praticar o esporte, a ter o esporte como uma filosofia de vida. Não sei qual que vai ser a sua missão, mas estabeleça uma missão. Quais são os valores, os princípios, o que você acredita? Com certeza, o que você acredita vai refletir nos atletas e num time de futebol, num projeto esportivo, vai refletir na comunidade que está em volta de você. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa aqui que vai ajudar muito o time também é você estar planejando periodicamente eventos. Tá? Chamar o pessoal para um churrasco, para fazer eventos para poder arrecadar e também para fazer eventos sociais, para fazer doações. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Isso chama também a atenção para o seu time. Você acaba criando um canal de divulgação. Nisso você pode conseguir patrocinador, parceiros. Além de você estar ajudando outras pessoas, né? Se você for fazer um evento de caridade, por exemplo, que é muito bom, você pode estar fazendo algo que integre tudo. Tá? Você pode estar criando competições também para jovens e os atletas que se destacarem ali entrar no time. Isso vai ajudar muito, além desses aspectos, na questão de investimento para o desenvolvimento contínuo do seu time. E aí, como que você faz para conseguir patrocinadores? O que você tem que fazer? Existe uma metodologia mais fácil? Um ponto que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte:
Cuidado para você não sair por aí, quando você for falar com um patrocinador, alguém que você quer que invista no seu projeto, achando que ele tem que simplesmente investir porque você tem um time e vai expor a marca dele. Não é bem assim. Tem alguns pontos que você tem que pensar que por que alguém investiria no seu projeto? O que você está entregando para esse investidor, para esse patrocinador? E tem técnica, tem uma forma de você falar com essas pessoas. E isso vai ficar para um outro vídeo. Eu até criei uma metodologia mostrando como você pode encantar o patrocinador perfeito. Porém, pensa nisso, tá? Pensa que ninguém vai patrocinar você sem receber algo em troca. Então o que você vai fazer agora? Eu estou deixando aí na descrição um link, tá? Esse link vai te levar para um formulário. O que você vai fazer? Você vai preencher o seu nome e vai colocar o seu WhatsApp certinho ali para você baixar um e-book que eu estou disponibilizando gratuitamente para você. O nome desse e-book é 5 estratégias que vão transformar o seu projeto esportivo. Vale a pena baixar esse e-book. Esse e-book está poderoso, tá? Aproveita que ele está disponível. Está bem fácil de ler, está bem objetivo e você vai ter muito insight com esse material. O que você achou desse vídeo? Eu estou voltando com esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Eu quero a sua sugestão de conteúdos sobre marketing esportivo, criação de projeto esportivo. Deixa aí seu comentário que ele é muito importante. Seu comentário é muito valioso pra gente. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Se você é um atleta e assistiu esse vídeo até o final, compartilha esse vídeo aqui com o seu treinador, com alguém que você conhece que tem time ou que está pensando em montar time. Com certeza essas dicas vão ajudar muito alguém. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e é nóis.